Olá, seja muito bem-vindo então a mais uma videoaula. Vamos continuar aqui com a nossa codificação. Entra aqui no editor de Visual Basic, nós vamos então clicar aqui no nosso usiforme e dentro desse usiforme aqui, eu vou clicar aqui do lado, tá? A gente vai até geral e vamos selecionar a opção declaração, ok? Eu vou clicar aqui para ficar só no exibir procedimento. A gente vai ter que vir aqui na aba ferramentas aqui, né, no menu de ferramentas, referências, e aqui a gente vai ativar uma biblioteca chamada Microsoft DAO, tá? Então, vou ativar aqui, ó, marcar, e vamos dar um OK. Eu venho aqui em ferramentas, referências, e ativei a biblioteca Microsoft DAO. Essa biblioteca ela vai ser responsável para que a gente possa fazer a comunicação com as nossas tabelas lá, tá? E que a gente possa acessar o banco, acessar as tabelas e aí utilizar toda a linguagem SQL que a gente vai precisar para inserir, atualizar, pesquisar isso na tabela, tá? Então eu vou declarar aqui algumas variáveis que a gente ao longo do nosso desenvolvimento a gente vai estar utilizando, tá? Então eu vou declarar aqui uma variável chamada tabela, ela é do tipo record set, tá? Só é possível dar esse tipo de variável aqui, tá? Por causa daqui da referência que a gente ativou, tá? Depois a gente vai ter aqui din SQL do tipo string. A gente vai ter uma variável i do tipo asLong, tá? Essa é a extensão das variáveis, né? Depois a gente vai ter uma variável chamada, que eu vou colocar, lançamento atual, do tipo double. Depois a gente vai ter uma variável valor, do tipo double. Uma variável que a gente vai chamar de gráfico, ela vai ser do tipo chart, ok? A gente vai ter uma variável de caminho do tipo string. A gente vai ter uma variável do tipo última linha, vamos colocar a extensão dela de long. E vamos ter uma variável tipo VL, do tipo double, e uma outra variável chamada lançamento novo, do tipo asDouble, tá? Então, eu já estou declarando todas essas variáveis aqui porque a gente vai utilizar. Aí você deve estar perguntando, mas antes de você desenvolver o sistema, você saberia de todas as variáveis que você iria desenvolver? Ou seja, todas essas? Não, normalmente a gente não sabe, né? A gente tem como padrão aqui abertura de tabela, SQL, tá? Mas essas aqui eu fui desenvolvendo ao longo do sistema que eu desenvolvi. Então agora aqui eu já vou fazer o lançamento delas todas aqui, depois eu vou explicar onde que a gente vai utilizar elas, tá? Então de uma forma bem tranquila. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é uma conexão com o nosso banco de dados, ou seja, abrir o banco de dados. Só que em cada botão que a gente for utilizar, né, no atualizar, no excluir, em cada pesquisa que a gente for fazer ao banco de dados, a gente tem que estar abrindo esse banco de dados. Então eu vou fazer diferente, eu vou criar um módulo. Então eu vou aqui, módulo, tá? E vou chamar aqui o módulo de conexão, tá? Ou seja, eu vou criar minha conexão dentro do módulo e aí a gente já deixa pronta essa conexão, tá? Então eu vou criar aqui uma variável, tá? Ela vai ser do tipo global, tá? E ela vai ser chamada banco as database, tá? Então quando eu crio essa variável global do tipo database, tá? Ela vai ser acessada por todo o meu projeto. Ou seja,
essa conexão através dessa variável, quando a gente abrir, a gente pode então estar acessando ela. Muito bem, agora então eu vou criar uma rotina aqui, que é chamada de conexão, tá? Subconexão. E aqui dentro eu vou passar o comando para a gente fazer a abertura do banco de dados. Então eu vou set banco igual a open. Para mim ter esse autocomplete aqui, né, eu escrevo, por exemplo, duas letras e pressiono Ctrl / de espaço, tá? Então aqui nós vamos ter open database, tá? E aqui eu vou passar então o caminho automaticamente da onde vai estar a planilha, ou seja, o nosso arquivo. Então eu vou pegar thisworkbook.pet, tá? E aí a gente vai fazer uma concatenação, tá? Só um momentinho. Aqui eu vou fazer uma concatenação. Estou tentando pegar aqui o meu mouse, ele está com problema para sair aspas duplas. Deixa eu só pegar aqui. Coloquei aqui aspas duplas, né? Dei uma pequena pausa no vídeo, né? E aí voltei aqui. Tá? Então, contra barra, e aí eu vou usar thisworkbook.name. Tá? Isso aqui que eu estou fazendo, o thisworkbook.pet vai pegar o caminho. Então, por exemplo, se a gente jogar a planilha lá na área de trabalho, ele vai pegar a extensão da área de trabalho, né? Se jogar na pasta meus documentos, ele pega automaticamente. E aqui o thisworkbook.name, ele pega o nome do arquivo. Então, se você modificar o nome do arquivo aqui, não vai precisar modificar aqui, porque ele vai pegar automaticamente. Depois aqui, options, a gente deixa false, tá? Read online a gente coloca false, que é opções de leitura e gravação, a gente vai permitir. E aqui no connection a gente coloca então Excel 8.0 na biblioteca atual. Pronto. Deixa eu só ver o que aconteceu. Faltou aqui o e-comercial para a gente fazer a concatenação. Muito bem. Então com isso aqui a gente tem a nossa abertura do banco de dados, ok? Então toda vez que a gente precisar utilizar essa conexão, a gente chama ela diretamente do nosso sistema, ok? Bom, voltamos aqui então ao formulário. E aqui dentro do formulário, quando ele abrir o formulário, nós vamos usar a opção Activate, ou seja, quando ele for ativo, eu vou chamar aquela minha conexão lá. Então eu passo o nome do módulo, chamado conexão, dou um ponto, e vai aparecer aqui, ó, verdinho, conexão. Pronto. Tá? Eu vou rodar aqui, vou salvar isso aqui primeiro, né? Vou inicializar. Pronto. Não houve nenhum erro aqui, então quer dizer que ele já abriu a nossa conexão com o banco de dados. Pronto. Agora a gente pode começar a trabalhar aqui no código dos botões. Eu vou começar aqui com a opção de trabalhar com a categoria, tá? Então vai ser a primeira tela que a gente vai de fato programar. Então aqui eu vou começar aqui pelo botão novo, dar duplo clique no botão novo, e aqui a gente vai, primeira coisa, limpar os campos. Não, quais são os campos? Eu vou usar o me.text e ele já vai me dar o autocomplete. O meu primeiro campo vai ser ID categoria, eu vou passar a propriedade do campo que é text e vou dizer que é igual a vazio. Tá? O outro campo então que a gente tem aqui é o text categoria ponto text igual a vazio. Então primeiro a gente vai limpar os campos e agora a gente vai gerar um novo registro, né? Então eu vou passar set tabela, ou seja, eu vou abrir a tabela, vou usar aquela variável banco que é a variável global ponto, né? E vou passar aqui um open record set, tá? E aqui eu vou fazer uma string de pesquisa, ou seja, eu vou pesquisar. Eu quero fazer o seguinte, seleciona, select, ID categoria, o campo ID categoria, né? From, ou seja, da origem, qual a tabela? A tabela categoria, tá?
Para mim identificar que... Deixa eu só colocar aqui. Para mim opa, faltou aqui fechar o parênteses aqui. Então, o que eu fiz aqui? Eu estou abrindo a tabela, vamos aqui na tabela categoria. Então, para ele identificar essa tabela categoria aqui, tá? Ele vai fazer o quê? A gente tem que colocar entre colchetes e colocar o cifrão dólar aqui, tá? Então, eu vou selecionar a ID categoria. Por quê? O novo, ele tem que fazer uma verificação para ver se existe ou não registros, né? Se não, no caso aqui, que como é o primeiro registro, ou seja, não tem nenhum registro, né? Ele vai ver a partir da linha 2. Então a gente vai fazer a verificação se existe ou não. Então eu vou fazer assim, ó, se tabela ponto BOF end tabela ponto BOF, então estou usando um else if end if. Então, se não existir registro, aqui vai ser verdadeiro. Então, o retorno aqui vai ser verdadeiro. Então, eu vou pegar o text id categoria.text vai ser igual a 1. Caso exista algum registro, eu vou usar um comando aqui chamado tabela.moveLast. Ou seja, eu vou mover para o último registro da tabela. Ou seja, aí não vai importar se a gente tem 10, 15, 20 ou 100 registros. Ele vai pular para o último registro. E aí eu uso a lógica do seguinte. Então agora o meu text id categoria.text vai receber o que? O tabela. Vou pegar o campo, né? Assim eu identifico, eu passo tabela e passo o item ali que ele está pedindo. Então qual é o item? O item categoria. Assim eu acesso exatamente o que está lá o ID, a coluna aqui, que é o ID categoria. E vou colocar mais um, tá? Ou seja, a lógica para gerar um registro automático é essa. Ele vai pesquisar, olha, traz para mim o campo, né? Todos os campos não, traz o campo ID da tabela categoria. Se não existir, é o primeiro registro, ou seja, aqui vai ser verdadeiro. Se não for verdadeiro, se aqui for falso, ele vai cair aqui. Aí a gente usa esse comando moveLast, vai mover para o último registro. A gente pega o último registro, identifica o último registro, que vai estar exatamente aqui, e soma mais um. Tá? Com isso a gente gera o registro. Vou clicar aqui, vou rodar. Então, não existe nenhum registro. Então, ao clicar em novo, ele é obrigado a identificar que esse é o primeiro registro. Então, cliquei e automaticamente ele já apareceu aqui 1. Ok? Se aqui tivesse 1, ele ia clicar em novo, ia passar para o último, 1 mais 1, 2. Ia trazer o próximo registro. Ok? Então, dessa maneira, a gente codifica o botão novo. Aqui eu posso inibir, eu tenho a opção aqui dentro do campo, nós temos Enable, eu posso colocar False. O que vai acontecer? Então, quando eu clico aqui em Novo, por exemplo, ó, eu já não consigo mais clicar, né? Aqui eu posso clicar e digitar, mas aqui eu já não clico. Então, ela é uma opção Enable para dentro de ID, para não alterar o ID, tá? Então, deixar essa opção Enable. Tá? Então, essa é a primeira função do botão novo, que é limpar os campos e gerar um novo registro, ok? Vamos partir para o botão agora de pesquisar, ok? Então, bom, dentro de pesquisar aqui, vamos fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui, tá? Deixa eu só pegar aqui na parte de novo. Eu vou pegar essa instrução aqui, tá? Vou clicar aqui em pesquisar. Eu vou fazer a seguinte. Não, eu vou buscar aqui direto, mas eu vou fazer a seguinte alteração aqui. Né? Agora eu vou querer trazer todos os campos, né? Eu poderia trazer o ID e poderia botar assim, ó, categoria. Só que eu vou fazer diferente, tá? Eu vou modificar isso aqui, para não ter que escrever isso aqui, vou botar o asterisco. Ele é como se fosse um coringa.
Então aqui eu estou dizendo, dentro do SQL, eu estou dizendo assim, ó, seleciona todos os campos da tabela categoria, ok? Tá? Por que que eu vou... e quando eu vou trazer todos os campos da tabela categoria? Eu usei a seguinte lógica. Eu vou fazer assim, ó. Se o meu text categoria, né, ponto text, for igual a vazio, então eu vou selecionar todos os registros. O que eu quero dizer com isso? Olha, se eu não botar nenhuma categoria e clicar no botão pesquisar, eu quero que traga todas as categorias. Caso contrário, então eu vou usar um else. Eu vou selecionar a categoria, passando aqui então exatamente pelo filtro, ou seja, pela categoria que eu digitar aqui no meu text categoria. Então aqui eu vou modificar. Vou fazer uma modificação aqui, que é, seleciona todos os campos da tabela categoria, where, vou usar a cláusula where, onde categoria, tá? E vou usar um operador like. Esse operador like, ele vai fazer com que a gente consiga, assim que digitar, por exemplo, uma letra A, ele busca todas as categorias que iniciam com a letra A. Se eu digitar com a letra A, B, ele vai fazendo esse filtro, ok? Então, passei o operador like, agora eu tenho que pegar a caixa de texto que está lá no meu text, no nosso formulário. Então, aspas simples, aspas duplas, e comercial, me.text, categoria.text, tá? Fecho e comercial, aspas duplas, aspas simples, e aqui no meio eu tenho que passar asterisco, tá? Esse asterisco vai fazer então com que a gente digite a letra A e ele complete com todos, é um coringa, ok? Então essa está feita aqui a nossa instrução. Agora a gente precisa mostrar isso dentro do nosso list. Para isso eu vou utilizar o seguinte, eu vou usar, primeiramente eu tenho que limpar o list box. Então toda vez que a gente for fazer uma consulta, a gente limpa o list box primeiro. Então vou pegar listbox, categoria, ponto, clear. Limpei o listbox. E agora, eu vou usar, deixa eu só voltar aqui, vamos dar uma olhada aqui nas nossas variáveis que eu declarei aqui. Eu não declarei aqui, mas eu vou declarar uma outra variável chamada ginlin, tá? As_long, tá? Que é uma variável de linha, que eu vou utilizar aqui, tá? Então, porque eu vou usar o DOM_UTIL, tá? tabela.eof loop, tá? O que é esse lin? Esse lin é a linha, porque eu tenho que incrementar as linhas do meu list box. Então, vamos lá que a gente tenha dois registros. Então, ele tem que trazer o primeiro registro numa linha, o segundo registro em outra linha, a gente tem que incrementar. Para isso, a gente tem que usar um contador, tá? Eu vou chamar esse contador de linhas, tá? E vou abreviar em lin. Ele vai iniciar na linha 0, tá? Que é a primeira linha do que eu estou falando? Estou falando aqui, ó, do meu list. Então ele tem que mostrar aqui na primeira linha 0, depois 1, tá? Então é isso que... E a gente tem que modificar isso aqui. Então aqui eu tenho que dizer assim, ó. Olha, que a minha linha é igual a lin mais 1, tá? Fazendo isso aqui, eu vou modificar a linha do meu list box. E esse DOM_UTIL aqui, se for verdadeiro, ele não vai encontrar registro. Mas se for falso, ou seja, se atendeu um critério, se tem alguma informação lá na nossa tabela, ele vai mostrar aqui para nós. Agora, para a gente carregar o nosso list box ali, a gente vai fazer o seguinte. Vou pegar o nome do list box, agora categoria, ponto, add item, e aí vou passar o campo que eu quero, que é o ID categoria, que é o meu primeiro campo. Ele vai ficar na primeira linha da primeira coluna. E agora eu vou mandar para a segunda linha, aliás, para a segunda coluna. Então, eu vou usar o ponto list, e aqui eu vou passar, ele vai pedir o index, ou seja, a linha e a coluna. E a linha eu vou usar meu contador, tá? Porque a gente vai mudar, e como na coluna ela começa pela coluna 0, então a segunda coluna é a coluna 1, tá?
ok? E aí eu vou passar o meu segundo campo, que é exatamente a categoria, ok? Então, dessa forma, a gente faz com que jogue as informações no nosso list. E aí, eu também tenho que utilizar, depois do lin aqui, além de mover os registros, de modificar a linha que está no na meu list categoria, eu vou ter que também modificar o registro que está aqui dentro do looping aqui, né? Isso aqui vai fazer um looping, vai ficar aqui. Se eu não modificar essa condição, ou seja, fazer com que ele pule para a segunda linha, se houver, ou se não houver, ele vai se tornar verdadeiro. Então eu tenho que pegar aqui, usar o tabela, ponto, e aqui a gente, lembra que a gente usou o recurso move last? Agora eu vou usar o move next, ou seja, mover para o próximo. Então o que eu quero dizer com isso? Que aqui, então se ele tem um registro aqui, aí dá um move next, passa para a terceira linha aqui, né? Para a segunda linha, no caso, com o registro. Aí dá um move next e assim ele vai fazendo. Aí, por exemplo, foi até 5. Aí ele vai para um não tem, aí ele para de mostrar a informação. Ok? Então, é essa parte. Eu estou explicando bem detalhado essa parte aqui, tá? Porque baseado nisso aqui, as demais partes do sistema de cadastrar, pesquisar, atualizar, excluir, né? Basicamente vai ser em cima disso aqui. Então eu vou pegar, vou copiar, né? E a gente só vai fazer as alterações necessárias que a gente vai precisar. Então, entendendo bem essa partezinha aqui, vai ficar fácil de entender as demais, ok? Então, essa videoaula ficou um pouquinho extensa, vamos para a próxima. E aí a gente vai pegar para fazer o botão de cadastrar, ok? Então, até a próxima videoaula.